A arte e o ofício da pregação. Tema de hoje: cresça na sua pregação. O chamado para pregar exige o nosso melhor. Para você que quer afiar seu dom de ensino, quer ele seja um dom de nível máximo, quer esteja em algum lugar mais abaixo em sua combinação de dons, você está desejando exatamente o que Paulo encorajou Timóteo a procurar. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo 4,15. Paulo disse a Timóteo que trabalhasse em melhorar sua pregação. Você, por sua vez, pode estar perguntando: como eu faço isso? Como eu melhoro a minha pregação? Aqui estão algumas ideias que se mostrarão muito úteis na prática. Ouça a boa pregação e o bom ensino. Em quase toda disciplina, se você quer melhorar, precisa observar outros. Se você quer desenvolver seu modo de jogar golfe, precisa observar golfe. Estude vídeos que mostrem pessoas fazendo correto e eficazmente os movimentos da tacada. Eu participo de competição de barco à vela. Assim, mesmo que eu não esteja em um barco participando de uma competição, assista outras pessoas competindo, de forma que possa observar suas habilidades. Observe atentamente como eles preparam suas velas e como sua equipe trabalha, e observe suas táticas. A maneira de nos tornarmos melhores em qualquer coisa é nos colocarmos em uma situação em que podemos obter mais informação a respeito do que estamos tentando melhorar. A maioria de nós tem 2 ou 3 comunicadores que realmente nos inspiram. Nós dizemos: rapaz, eu gostaria de falar um pouco mais com ele, ou um pouco mais como aquele. Faça mais do que só querer. Obtenha um catálogo dos vídeos deles. Leia coisas a respeito deles. Vá ouvi-los quando puder. E em vez de ouvi-los despreocupadamente, leve suas luvas de trabalho para ouvi-los. Faça algumas perguntas claras. Por que aquela introdução funcionou tão bem? Por que aquele ponto foi compreendido com tanto poder? O que havia na estrutura da mensagem que a tornou tão memorável? Na minha opinião, o recém-falecido E.V. Hill foi um dos melhores pregadores que já existiram. Uma vez eu assisti um vídeo dele admirando o seu senso de ritmo. Ele chegou a uma parte muito sensível em sua pregação, fez uma pausa e depois caminhou vagarosamente em volta do púlpito. Deixou que tudo ficasse em completo silêncio naquele lugar. Então, com uma voz mais baixa, disse algo com grande emoção e bondade. Foi um desses momentos de Deus. Foi útil para mim assistir a isso porque meu temperamento é muito como uma metralhadora. Minha tendência é dizer: certo, aqui está o ponto. Agora vamos. E se eu não estiver gastando tempo para observar cuidadosamente os grandes pregadores e mestres, acabarei moendo muitas pessoas com minha intensidade. Preciso aprender a fazer pausas, alterar o nível de entusiasmo e variar a intensidade do que faço. Alguns pregadores são grandes contadores de histórias. Eu simplesmente quero chegar ao ponto do que estou dizendo. Assim, quando conto uma história que é cheia de humor em potencial, capaz de colocar um ponto de humor no lugar, normalmente estou ansioso para chegar ao desfecho da história que falho em tomar o tempo necessário para embelezá-la. John Ortberg recentemente contou uma grande história a respeito dele e o Dr. B, Dr. Gilbert Bilezekian, que acabaram viajando em um mesmo voo. O Dr. B tinha conseguido um upgrade, mas John estava no fundo do avião. Ele se divertiu com aquela história por alguns minutos, extraindo um grande humor dela, com comentários como: eu estava comendo uma substância parecida com galinha no fundo enquanto o Dr. B estava jantando uma refinada comida chinesa. O ponto é este: John se divertiu bastante com essa história e, ao mesmo tempo, chamou a atenção para um ponto de peso. Ela proporcionou a oportunidade para o humor. Assim, ouça grandes pregadores e mestres
não com a intenção de imitá-los, mas antes para aprender lições que possam melhorar sua própria pregação e ensino. Esta próxima afirmação é tão óbvia que hesito até mesmo em fazê-la. Desenvolva seu próprio estilo singular e único. Embora você queira aprender com grandes pregadores, não queira copiar o estilo deles. John Maxwell e eu damos seminários de comunicação por todo o país e temos dois estilos muito diferentes. John usa um suporte para partitura, um banquinho, e precisa de 2 ou 3 coisas para beber em volta dele. Ele se mistura com as pessoas na plateia, anda pelos corredores, esconde-se atrás de plantas, atira coisas e faz perguntas às pessoas. O seu estilo é tão diferente do meu que ele se diverte caçoando de mim a respeito disso. Uma vez ele pegou um pedaço de giz e desenhou uma linha em frente ao púlpito. Ele disse: "Eu dou $100 para quem ultrapassar aquela linha." Nós rimos a respeito disso porque nosso estilo são muito diferentes. Mas quer saber? Estou confortável com o meu e ele com o dele. Existem coisas que podemos aprender um com o outro, mas não deveríamos tentar copiar um ao outro. Uma prática útil que utilizamos na Willow Creek é fazer tempestades de ideias com outras pessoas. As pessoas ficariam chocadas se soubessem o quanto externamos nossas ideias aqui. Se estou empacado com alguma coisa, eu vou para a sala de Nancy, a do Lee ou a do John, e digo: "Estou trabalhando nessa mensagem. Eu poderia chegar a esse ponto desse jeito ou daquele. O que você acha?" Grandes comunicadores fazem borbulhar ideias sobre comunicação recreativamente. Quando você obtém a oportunidade de fazer isso, não pense que precisa sentar em sua mesa em total isolamento. Diga: "Eu vou preparar sobre esse tema ou texto. O que você gostaria de ouvir a respeito dele?" Nós frequentemente fazemos isso com ilustrações também. Nós apenas perguntamos a alguém: "Alguma vez já aconteceu algo extraordinário com você que eu poderia usar como ilustração?" Isso é uma grande fonte de histórias novas e revigorantes, e somos cuidadosos em dar crédito quando contamos uma dessas histórias. Então se lembre, você não está nisso sozinho. Ouça a mensagem e o ensino de grandes comunicadores. Entenda a dinâmica da urgência. Uma segunda maneira de se desenvolver como comunicador envolve entender a dinâmica da urgência. Há muitos anos, quando eu estava tentando dar um passo em direção a melhorar minha própria pregação, ouvi cerca de 15 ou 20 sermões diferentes enquanto perguntava: quais são os denominadores comuns de grandes pregações e ensinos? De forma clara, o que emergiu no topo foi essa percepção de urgência. Fiquei repetidamente perplexo diante de como a pregação dessa pessoa estava sendo expressa como se fosse a questão mais urgente do planeta. Assim eu comecei a analisar isso. Se a pregação é feita da maneira correta, você vive com um texto ou um tópico por uma semana e ele cria energia em seu espírito. Você pensa sobre ele, fala com pessoas sobre ele e pede que Deus o unja. Assim, no momento em que você estiver pronto para pregar, esse assunto é o item mais urgente em seu espírito. Se tivesse preparado propriamente, existe uma urgência vinda de você que não é inventada. Isso se torna comunicação convincente. Jesus era mestre nisso. No final do Sermão do Monte ele diz: "Vocês todos devem saber que há uma tremenda tempestade no horizonte. Isso acorda as pessoas, não acorda? Elas estão olhando para o céu, tentando achar as primeiras nuvens." Ele continua: "Agora vocês podem pegar as palavras que eu acabei de dizer a vocês e desconsiderá-las. Isso seria como construir uma casa na areia. Quando uma tempestade vier, sua vida será completamente arrasada. Ou você pode pegar as palavras que acabei de dizer e construir sua vida sobre elas. E quando essa tempestade atingir sua vida, você vai permanecer em pé. De qualquer modo, você pode contar com este fato: há uma tempestade vindo." Veja Mateus 7, 24 a 27. Bem, as pessoas sabem que você está falando sério quando você prega com uma urgência dessas. Acho que grande parte do sucesso de Billy Graham tem sido sua urgência. Não a invente.
Viva com o texto e deixe-o crescer em seu espírito, até que você esteja se sentindo totalmente tomado pelo tema. Aí você está preparado para pregar. Esforce-se por clareza. Em terceiro lugar, se você quer melhorar sua comunicação, esforce-se para ser claro. Quando treino professores por aqui, sempre faço duas perguntas a eles. O que você quer que eles saibam? O que você quer que eles façam? Se ele não puder responder a essas duas perguntas imediatamente, digo: você não está preparado. Não castigue o seu público com essa mensagem. Assim, muita pregação hoje em dia é um movimento sinuoso. É uma caminhada por 6 ou 7 canteiros de tulipas, colhendo uma pequena flor aqui e outra ali. Você chega ao fim e não sabe o que o pregador queria que você soubesse. Você precisa passar pelo teste da clareza. Você também precisa dedicar tempo para a criatividade. É tão fácil para nós cairmos na rotina e nunca mudarmos o nosso estilo. Nós estimulamos nossos professores na Willow Creek a deixar de lado a abordagem de dar tudo bem mastigado a fim de sacudir as coisas de vez em quando. Nós os encorajamos a usar um estilo em que se fazem perguntas ou se usam alguns artefatos em vez de apenas ficar em pé, encostado no púlpito com a Bíblia na mão. Descobrimos que os artefatos são notavelmente úteis. Uma vez eu estava falando a respeito das pressões da vida e levei um dispositivo químico completo com um bico de Bunsen. Quando eu acendi aquele bico de Bunsen e coloquei uma proveta sobre ele e as coisas começaram a ferver, as pessoas estavam realmente ouvindo, tudo porque eu usei um pequeno artefato. Em uma outra ocasião, eu estava me preparando para ensinar sobre a ternura de Deus. Tive a ideia de pregar sobre a passagem que diz: Deus não quebrará o caniço rachado. Assim consegui um caniço rachado, um galho, e o segurei enquanto dizia: algum de vocês se sente hoje como este galho rachado? Eu falei com eles a respeito da ternura de Deus enquanto segurava aquele pequeno artefato. Quando visitei os escritórios e casas de nosso pessoal nas semanas seguintes, muitos tinham um galho rachado em sua escrivaninha ou a tinham prendido à sua geladeira. Foi maravilhoso. As pessoas se lembram desse tipo de coisa. O fator suor. Um quarto elemento no aperfeiçoamento de sua pregação é o que eu chamo de o fator suor. A maior parte das nossas pregações melhoraria muito se nos disciplinássemos a acrescentar 1 hora ao nosso preparo. Muitos pregadores não acreditam que o trabalho entra na equação para uma grande pregação. Mas você não se torna bom em nada a não ser que tenha pago o preço do suor. Você simplesmente precisa pagá-lo. E quando você descobre o quanto precisa pagar para o nível de qualidade aceitável, então aquele preço precisa se tornar uma condição em seu horário. Honestamente, isso requer de mim um mínimo de 20 horas por semana para elaborar uma mensagem aceitável. Assim, esse tempo se torna absolutamente inegociável na minha agenda da semana em que eu tenho de pregar. E se tenho um funeral, ou sou chamado para fora da cidade para alguma emergência, sou conhecido como alguém que chega ao escritório às 3:30 da manhã, porque sei que isso requer 20 horas de meu tempo. Eu não posso burlar essa regra de qualidade. Se eu invisto tempo no preparo, Deus geralmente me dá a mensagem, mas o suor é essencial. A avaliação. Em seguida, a avaliação representa uma enorme parte do processo de aperfeiçoamento para todos os comunicadores em crescimento. Se eu cresci como um comunicador nos últimos 25 anos, muito disso vem de avaliações que peço após cada pregação que faço. Toda vez que eu prego uma mensagem na Willow Creek, tenho meia dúzia de pessoas que avaliam. Temos um sistema e dependo dessas pessoas. Não peço simplesmente a qualquer um para fazer isso, porque alguns usariam isso como um machado. Convido pessoas que me amem, mas amem a Deus e essa igreja, para que me deem o seu retorno honesto. O que funcionou bem? O que precisa ser melhorado? Sou específico com meus avaliadores. Não me diga, o ponto 3 foi horrível, porque isso não me ajuda. Se acha que o ponto 3 foi fraco, então me diga como poderia melhorá-lo.
Normalmente tenho 1 hora até que eu pregue a mensagem novamente e talvez possa integrar um pouco desse retorno na vez seguinte que eu pregar. Frequentemente sou tentado a cortar caminho quando estou preparando uma mensagem. Mas aí eu penso, se eu cortar esse caminho, o advogado Ruth Robson, um dos meus avaliadores, vai me matar, e com razão, se eu fizer isso. Eu sei que aquele caminho cortado será o primeiro na lista dele. Assim, eu não posso fazer isso. Se eu ficar tentado pegar um pequeno atalho teológico do Dr. B, estará me esperando do outro lado. Assim eu penso, rapaz, eu não quero enfrentá-lo. E se perco a oportunidade de ser um pouco mais engenhoso em minha apresentação, John sempre me mostra a forma como eu poderia ter retomado algo no final que a teria tornado uma coisa mais tocante. Há tantas maneiras de se beneficiar e crescer a partir de uma avaliação bem elaborada. Viva uma união com Jesus. Finalmente, eu simplesmente não posso terminar sem dizer isso. Viva em tal união com Jesus Cristo que seu poder e sua força fluam pela sua pregação. Isso soa como se não precisasse ser dito, mas nada pode substituir essa verdade. Em termos simples, aqui está como isso funciona. Ore, que nem louco. Confie que nem louco. Espere Deus trabalhar. E depois lhe agradeça, quando Ele o fizer. Para saber mais sobre o que Bill Hybels acha da avaliação, veja o capítulo 193, A Pregação Bem Focada.